Saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez, convidando você para se juntar conosco num culto que queremos fazer de celebração ao nosso Deus. Seja bem-vindo, pois, ao nosso culto de hoje. Aqui estamos ainda neste modelo virtual, neste tempo de quarentena, agora um pouco mais rigoroso, em consequência do decreto do governador e também do agravamento da situação da pandemia. O nosso conselho continua sendo para que você se proteja, se resguarde na sua casa na medida do possível. Eu sei que muitos de nós têm que sair para trabalhar, mas no que for excedente, naquilo que realmente nós pudermos evitar, vamos realmente nos proteger, nos guardar, usar também a sabedoria e a inteligência para salvaguardar a nossa saúde e as nossas vidas. Ainda assim, não deixe de cultuar o seu Deus e se junte conosco neste ato de celebração que nós queremos fazer aí no seu lar, se junte com a sua família e celebre Deus também na sua vida. E não somente hoje, mas também todos os dias, em cada dia, sempre ter um tempo para orar, um tempo para ler um pouco da Palavra de Deus, para ouvir alguma coisa sobre a Palavra de Deus, seja através de louvor, seja através de meditações que nós encontramos na internet, e assim manter viva a nossa fé, manter vivo o nosso culto ao nosso Deus. Amém? Celebre Deus na sua vida, não deixe nunca de o adorar, não deixe nunca de o celebrar, porque Deus continua sendo o nosso Deus, não importa as circunstâncias, Ele é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos protegido, tem suprido todas as nossas necessidades. E como nós costumamos dizer aqui na nossa igreja, o culto do domingo, historicamente, sempre foi um culto de gratidão, um culto de adoração a Deus. Então não deixe de adorar e de expressar, através das suas orações, através deste culto, a sua gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Quero lhe convidar agora para fazermos uma oração e pedirmos a bênção do Senhor para o nosso culto. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, queremos te louvar pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Aqui estamos, nosso Pai, mais uma vez, reunidos em teu nome, ainda que de uma forma virtual, cada um no seu lugar, no seu lar, mas ainda assim reunidos para te celebrar nas nossas vidas e também para expressar, Senhor, na tua presença a nossa gratidão pela tua fidelidade, pela tua presença, pela tua graça e misericórdia para connosco. Mais uma semana se passou e aqui estamos, nosso Deus, mais uma vez. Fomos guardados, fomos supridos, fomos cuidados por ti. Obrigado, nosso Pai, pela tua generosidade, pela tua graça e misericórdia para connosco. Continua a nos abençoar, nosso Deus, a nos direcionar, a nos proteger, a nos guardar também. E recebe, Senhor nosso Pai, este culto que te queremos celebrar, ainda que de uma forma simples e virtual, mas ainda assim queremos derramar os nossos corações na tua presença. Não deixes, nosso Deus, pois, de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão pela tua fidelidade, pela tua graça e misericórdia para connosco. E vem também ser connosco ao longo de todo este culto, que o teu Espírito tenha toda a liberdade, Senhor, para nos direcionar, para nos conduzir num espírito de verdadeira adoração na tua presença. E que assim o teu nome seja aqui honrado e glorificado, é esse o nosso desejo. E também fala connosco através da tua palavra para edificação e consolidação da nossa fé. Esperamos em ti, nosso Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Preparamos 2 louvores, como de costume, para compartilhar com você e para que através deles você se sinta conduzido numa atitude e num espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. Vamos louvar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria,
prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, Vamos continuar neste espírito de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão? O que dirás, ó Deus, a meu respeito, se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás? O que pensarias quando eu
pensasse só apenas no que é meu. Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito, quando eu liberar o perdão? De maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando eu visitar os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais? O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagando aquela ausência, aquela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Ser humano capacitado pra amar. Capacita-me, ó Deus. Graças a Deus por este momento, por este tempo que o Senhor nos está dando de louvor e de adoração ao seu nome. Eu quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Como você sabe, nós começamos há 2 semanas uma reflexão na sequência do estudo que nós estávamos compartilhando com a nossa igreja sobre os 4 pilares onde assentavam todo o ministério do Senhor, e nós dissemos que esses 4 pilares eram o arrependimento, a fé, o discipulado e o senhorio. Já meditamos sobre os 2 primeiros e estávamos meditando agora sobre o terceiro, que é o discipulado. Não queremos que as nossas meditações fiquem excessivamente longas e por isso nós dividimos essa reflexão em 2. Compartilhamos com você a primeira parte e hoje nós queremos dar continuidade e finalizar a nossa meditação, a nossa reflexão, o nosso estudo sobre o discipulado e a importância do discipulado no ministério de Jesus.
Convido então você para abrir sua Bíblia e juntos vamos ler mais uma vez aquele versículo bem no finzinho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde nós lemos assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. É dessa forma que o evangelista Mateus, citando o Senhor, já depois da sua morte e ressurreição, quando o Senhor comissionou os seus discípulos e a nós para a obra do ministério, e o Senhor estabeleceu de uma forma muito clara os termos em que esse ministério devia ser desenvolvido. A proposta do Senhor era para que os seus discípulos e cada um de nós possamos ir pelo mundo, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, com o objetivo de fazer discípulos. Como nós temos dito, essa foi sempre a proposta do Senhor. O Senhor nunca convidou ninguém para ser membro, para ser crente, para ser cristão. Não, o Senhor convidava as pessoas para serem seus discípulos. Era esse o objetivo que o Senhor queria. Para Jesus, esse é o verdadeiro Evangelho. Para Jesus, essa é a verdadeira conversão. E é isso que nós temos pregado na nossa igreja nos últimos tempos, para que cada um de nós entenda que realmente ser um cristão é ser um discípulo. Não existe outra forma de ser um cristão. Ser um membro nominal não é ser coisa nenhuma. E nós não convidamos as pessoas para serem apenas membros de uma igreja, mas o nosso desejo é que as pessoas se tornem de verdade discípulos de Jesus. Então nós desenvolvemos essa meditação já há 2 semanas e nós introduzimos essa meditação falando do conceito, dizendo que o conceito vem lá do hebraico, da palavra talmid, que refere-se justamente ao discípulo como um aprendiz, um aluno e um seguidor do seu mestre. Segundo a tradição judaica, os profetas e os sacerdotes formavam os seus discípulos e todos eles tinham os seus discípulos. A base do discipulado ela começava com uma formação teórica de aprendizado da Torá, do estudo da Torá. Então os meninos eles eram matriculados em escola chamada Bet Midrash, que era a casa de instrução, e eles ficavam ali até os 12 anos de idade aprendendo a Torá, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos básicos do cristianismo e do judaísmo no seu tempo. Depois, ao fim desse tempo, esses meninos eles eram submetidos a uma prova e aqueles que eram aprovados, então eles tinham a possibilidade de escolher um mestre, de escolher um líder, que eles pudessem seguir por muitos anos da sua vida, aprendendo agora na prática, pela experiência, a ser verdadeiros homens de Deus, a seguir o caráter e a instrução que eles iam aprendendo pela vivência, pela experiência prática que eles iam vendo do seu mestre. Certamente também conhecimentos teóricos, conhecimentos teológicos, eles aprendiam do seu mestre. Então essa era a base do discipulado que era desenvolvido em Israel e que está na origem também do discipulado que o próprio Senhor desenvolveu. E nós falamos também acerca de homens de Deus, da Bíblia, que tinham também os seus discípulos. Um deles foi Eliseu, e Eliseu foi discípulo de Elias. Falamos também acerca de Paulo. Paulo tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, então Paulo era um discípulo de Gamaliel. Exemplos de pessoas que nas Escrituras Sagradas foram discípulos ou tiveram os seus discípulos. Realmente essa era uma tradição do próprio judaísmo que o Senhor, sendo também ele um judeu, ele abraçou essa tradição. Porém, nós falamos também que Jesus quebrou os protocolos. Aos 12 anos de idade, nós sabemos que os meninos tinham que fazer uma prova para aferir os seus conhecimentos, da sua capacidade de aprendizado, o que eles tinham aprendido da Torá ao longo desses 12 anos. Porém, no caso de Jesus, foi ao contrário. Era Jesus que já era o mestre aos 12 anos, e então, naquele momento em que os pais foram a Jerusalém e perderam o menino, eles foram encontrar ele no templo, ensinando os mestres, todo muito admirado sobre a qualidade dos aprendizados e ensinamentos do próprio Senhor. Nós sabemos que o Senhor ele foi ensinado pelo Pai Celestial, não apenas pelos mestres terrenos, certamente também pelos mestres terrenos, como a sua própria família, mas muito mais do que isso, pelo Pai Celestial, pelo Espírito Santo que estava nele, que já o ia ensinando todas as coisas. Também falamos sobre o ministério do Senhor e dissemos que ele também aí foi bem diferente daquilo que era a cultura do discipulado do seu tempo.
e nós falámos acerca da forma como Jesus escolheu os seus discípulos e dissemos que ele não foi na Bet Midrash escolher os seus discípulos, ele não foi escolher os seus discípulos entre os aprovados, não, ele foi escolher os seus discípulos entre os reprovados, aqueles que não tinham dado certo lá naquela escola e em consequência foram para a vida secular. Foi justamente desses que eram chamados uns indoutos que Jesus escolheu os seus seguidores mais próximos, os seus seguidores mais fiéis. Também dissemos que a tradição naquele tempo era que o menino aos 12 anos, uma vez aprovado do seu início de discipulado lá na escola teórica, ele tinha então a possibilidade de escolher um mestre. Mas também com Jesus foi diferente. Não foram os discípulos que escolheram Jesus, foi Jesus que os escolheu. Ali não foi o discípulo a escolher o mestre, foi o mestre a escolher o discípulo. E Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Terminamos a nossa meditação de há 2 semanas, falando acerca do que é ser um discípulo, e nós falamos acerca de 2 princípios básicos do discipulado que eu e você precisamos ter para ser verdadeiros discípulos, e um deles é a mente e o coração aberto para aprender, e o segundo também é sermos pessoas admoestáveis, pessoas que aceitam a correção, que aceitam a admoestação. Sem estas 2 características, ninguém podia ser um discípulo e nós também não, se nós tivermos corações endurecidos, mentes fechadas, que não quer aprender, que não quer pôr em causa às vezes os seus próprios conhecimentos e aprendizados prévios, para deixar que eles sejam substituídos pelos ensinamentos da Palavra de Deus. Quando nós não deixamos que a Palavra de Deus nos exorte, nos admoeste, nos corrija, nos diga onde é que estamos errados, então dificilmente nós vamos poder ser discípulos de Jesus, porque eu e você temos muita coisa para ser corrigida, eu e você temos muita coisa para ser melhorada e precisamos realmente de receber essa exortação, entender que precisamos melhorar, que temos muito para crescer ainda neste processo de aprendizado. Então é aos pés de Jesus que nós vamos aprender isso, certamente com a ajuda da Palavra de Deus, certamente com a ajuda dos homens de Deus que Deus usa para falar connosco, para falar ao nosso coração, para nos ensinar e para nos corrigir. E agora, em segundo lugar, eu quero ver com você o que não é ser um discípulo e que muitas vezes causa confusão na mente das pessoas, e as pessoas, por acharem que estão exercendo algumas coisas, fazendo algumas coisas, tendo algum tipo de comportamento, elas acham que por isso só elas já são discípulos. Por exemplo, o que não é ser discípulo? Discípulo não é ser membro de uma igreja. Essa é a maior de todas as confusões e, infelizmente, esse tem sido o falso evangelho que vem sendo pregado já desde o início do século XX, que é justamente essa ideia de que quando a pessoa se converte, ela se torna um membro e depois ela tem um segundo passo na sua vida, que é a possibilidade de ser um discípulo. Como nós já dissemos, para Jesus essa questão não se colocava, ou era discípulo ou não era coisa nenhuma. Ser cristão é ser um discípulo de Jesus, então ser membro de uma igreja não faz de mim, nem de você, um discípulo de Jesus. Por muito maravilhosa que seja essa igreja, por muito cuidadoso que seja o pastoreio dessa igreja, pertencer a uma igreja não nos torna discípulos de Jesus. O que nos torna discípulos de Jesus é uma atitude de consagração, dedicação ao nome do Senhor, à palavra do Senhor, ao ministério que o Senhor tiver na nossa vida, é querer seguir Jesus verdadeiramente na nossa vida, não é pertencer a uma placa de igreja, não é pertencer a uma denominação, seja ela qual for, por mais nobre e maravilhosa e íntegra e biblicamente formada que ela possa ser, isso não faz de mim nem de você um verdadeiro discípulo. E isso tem sido a grande confusão que muitos têm sido falsamente ensinados, de que para ser um cristão basta você pertencer a uma igreja, mas isso não é verdade. Para ser um cristão você precisa realmente ter um coração aberto para querer Jesus de verdade na sua vida. Não apenas aceitar Jesus como seu Salvador, ter um momento de arrependimento, ter um momento que vai à presença de Deus. Muitas vezes não é nem a pessoa que vai, alguém ora por ela, a pessoa apenas segue uma oração e acha que com isso ela já se torna um cristão. É verdade que esse é muitas vezes o primeiro passo para a vida do verdadeiro discipulado, porém só isso sozinho não me torna um discípulo.
Outra confusão também é nós acharmos que conhecer a palavra de Deus, conhecer a obra de Deus, conhecer alguma coisa da história da igreja, faz de mim ou de você um verdadeiro discípulo. Conhecimento também não faz de nós verdadeiros discípulos. Por muito que nós possamos conhecer das Escrituras, isso também não faz de mim nem de você um verdadeiro discípulo. Lembra o ensinamento que nós compartilhamos com você sobre o início da vida discipulado? Aqueles meninos iam para a Bet Midrash, para a casa de conhecimento, aprender das Escrituras. O seu conhecimento era muito alto. Nós sabemos que havia jovens que no final desses 12 anos eles sabiam o Pentateuco de cor, citavam os 5 primeiros livros da Bíblia sem estar lendo. O conhecimento deles era realmente muito alto, mas isso não fazia deles um verdadeiro discípulo. O que fazia deles um verdadeiro discípulo era depois a vida de caráter que eles iam aprender com o seu mestre, com o seu discipulador, com aquela pessoa que eles iam agora seguir ao longo de vários anos, aprendendo a ser na prática o que é verdadeiramente ser um discípulo. Então, conhecer muita coisa das Escrituras não faz de mim um verdadeiro discípulo. O que faz de mim um verdadeiro discípulo é eu me dispor a aprender do meu mestre, a seguir o seu exemplo, a andar no seu caminho, a andar nos seus passos, a aceitar a sua correção, a sua admoestação. Isso é que faz de mim um verdadeiro discípulo. Também se confunde muitas vezes o discipulado de Cristo com o discipulado de lideranças. Nós sabemos que as igrejas têm os seus líderes e os seus pastores, muitos deles homens de Deus, verdadeiros homens íntegros, honestos, seguidores de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, e alguns de nós começam a sua carreira cristã sendo um discípulo de um desses homens. Isso não tem nada de errado, como nós já dissemos, vários exemplos nós encontramos nas Escrituras de homens que tiveram os seus discípulos ou foram discípulos de alguém. Porém, isso sozinho também não faz de nós discípulos de Cristo. Por muito maravilhoso que seja o seu pastor, o seu líder espiritual, de tal maneira que você se espelhe nele, você deseje seguir o seu exemplo, isso também não vai fazer de você um discípulo de Cristo. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, você tem que querer seguir, além do exemplo desse homem de Deus, você tem que querer seguir, mais do que tudo, o exemplo do próprio Cristo, o exemplo do próprio Senhor na sua vida. E ainda também as pessoas que fazem um trabalho social na igreja, também não temos nada contra, obviamente, muito pelo contrário. A igreja também tem essa missão de ajudar A igreja também tem essa missão de ajudar os necessitados, e muita gente tem esse dom, esse chamado. A palavra de Deus chama a esse dom o dom de exercer misericórdia, o dom de ajudar o próximo. Pessoas que têm uma sensibilidade maior nessa área. Isso é maravilhoso, é um dom maravilhoso, mas também só isso não faz de mim e de você um verdadeiro discípulo. E são essas coisas muitas vezes que criam grande confusão na nossa cabeça, porque nós estamos fazendo alguma coisa na obra, porque nós estamos envolvidos na obra de Deus, porque nós estamos ajudando pessoas, porque nós conhecemos muita coisa da Bíblia, porque nós temos um líder espiritual que nós seguimos, ou porque nós pertencemos a uma igreja maravilhosa, então nós já achamos que está tudo bem com a nossa vida espiritual, que somos verdadeiros cristãos, mas infelizmente só estas coisas sozinhas não fazem de nós verdadeiros discípulos. É óbvio que você, para ser um verdadeiro discípulo, você também vai ser membro de uma igreja. Você, para ser um verdadeiro discípulo, você também precisa de aprender e de conhecer a palavra de Deus. Para você ser um verdadeiro discípulo, você também tem que respeitar as suas lideranças, talvez até ser discípulo de um homem de Deus. E também você precisa se envolver com a comunidade que está à sua volta, em particular os mais carenciados. Isso também faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. Mas, antecedendo tudo isso, nós temos uma vida espelhada no exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor, aquele a quem verdadeiramente nós queremos seguir, na vida do qual nós realmente queremos nos espelhar. Então a pergunta que se coloca é essa: você é um verdadeiro discípulo? Eu estou sendo um verdadeiro discípulo? Nós precisamos colocar essa pergunta a nós mesmos e encontrar uma resposta sincera nos nossos corações e na nossa mente. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 21 a 32, nós temos ali um conjunto de instruções que nos mostram o que é realmente ser um verdadeiro discípulo. Ser um verdadeiro discípulo implica mudar de vida. Ter uma vida completamente diferenciada, desprendida dos valores do mundo, desprendida dos conceitos e das práticas deste mundo, mas uma vida realmente regrada pelos valores da palavra de Deus,
uma vida realmente que faça a diferença, que tenha algum diferencial, que as pessoas possam olhar e ver em nós pessoas diferentes de alguma forma. Veja o que diz lá, Efésios capítulo 4, versículo 21 a 32, e veja as implicações práticas que ser um verdadeiro discípulo tem na nossa vida. Diz assim: se é que o ouvistes e fostes instruídos nele. Note, começa pela instrução. Você ouviu acerca de Jesus e foi instruído por Jesus. Como está a verdade em Jesus. E vos despir no que diz respeito ao vosso procedimento anterior. Note, quando a gente ouve e aprende de verdade a palavra de Deus e recebe a correção da palavra de Deus, a gente começa a abrir mão, a se despir dos nossos velhos comportamentos, dos nossos velhos procedimentos, aquilo que a palavra de Deus chama do velho homem, que se corrompe com as suas cobiças do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente. Olha, começa num trabalho agora aqui na nossa mente, renovando o nosso pensamento, renovando as nossas ideias, as nossas convicções, e vos revestir do homem novo, que segundo Deus foi criado em justiça e santidade da verdade. E por isso, renunciando à mentira, agora nós vamos ter uma série de exemplos práticos do que é ser um verdadeiro discípulo. Aquela pessoa que realmente muda de vida por causa do seu mestre, porque ele quer seguir o caráter e as características e as virtudes do seu mestre. E ele diz então: por isso, renunciando à mentira, falei a verdade. Note, se a pessoa tem essa tendência para mentir, ela começa a ser trabalhada para que ela pare com isso, para que ela deixe de ser uma pessoa que fala mentiras, que alicerça a sua vida na mentira e comece a falar a verdade. Cada um fala a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Existem situações que nos criam realmente indignação, situações de injustiça, porém nós temos que ter cuidado com a forma como vamos administrar essa ira. Porquê? Porque é muito fácil a gente perder o controle e entrar além dos limites, extrapolar além daquilo que é necessário. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Olha o que a palavra de Deus diz: quando nós alimentamos a raiva, quando nós alimentamos a ira, nós estamos dando lugar ao diabo. E quando diz não se põe ao sol, quer dizer que até a hora que a gente pôs a cabeça no nosso travesseiro, nós temos que resolver essas questões que estão pendentes na nossa vida. Aí continua falando mais exemplos. Aquele que furta, não furte mais. Aquela pessoa que é ladrão, que tem esse costume também de pagar com o que é alheio, pare com isso, vamos mudar de vida. Dizia: antes trabalhe, vá trabalhar, obrando com as tuas mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Olha, a pessoa que roubava, muitas vezes talvez até para com o fruto desse roubo conseguir o seu sustento, agora ela vai parar de roubar, agora ela vai trabalhar. E com o seu trabalho ela vai ganhar não somente para o seu sustento, mas ainda para repartir com quem tiver necessidade. Aí o texto continua, agora falando da nossa linguagem. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, senão a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que ouvem. E nós vivemos numa sociedade em que a linguagem das pessoas, comumente, é uma linguagem muito feia, né? Muito suja. Muita palavra torpe sai das suas bocas. E muitas vezes nós acabamos indo na onda. E vamos também falando essas palavras e fazendo delas parte do nosso vocabulário. Pois a palavra de Deus diz: não, tem que corrigir também o seu jeito de falar. Tem que mudar o seu jeito de falar. Pare de falar palavrão. Pare de falar palavra torpe. Use uma linguagem sã, que seja de edificação para aqueles que o ouvem. Continua o texto: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e gritaria e calúnia sejam tiradas do meio de vós, com toda a malícia. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus de verdade na nossa vida e nós praticamos alguma coisa suja, o Espírito Santo provoca uma tristeza em nós, um desconforto, para que a gente sinta o nosso pecado e busque o arrependimento. Essa é a ação do Espírito Santo. Então ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando é que eu e você entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós vivemos uma vida de um não discípulo, seguindo a nós mesmos e não ao nosso mestre, ao nosso exemplo, ao nosso modelo. E termina esse texto aqui dizendo: tornai-vos, porém, bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou
em Cristo. Então a vida do verdadeiro discípulo, do verdadeiro cristão, é caracterizada pela bondade, pela compaixão e pelo perdão. Todos nós somos passíveis de magoar alguém e também de ser magoados. Porém, nós temos que ter sempre um coração disponível para perdoar, para colocar essas coisas de lado na nossa vida e não carregar essa amargura. Muita gente carrega uma amargura na sua vida, na sua alma, que só nos faz mal, que só nos adoece a nossa alma. Então vamos mudar de vida, é o que o apóstolo está dizendo aqui nesse texto, em resumo. Se você quer ser um verdadeiro cristão, mude de vida. Se você não mudar de vida, você não é um verdadeiro cristão. Se você ainda não deixou a vida mundana, você ainda não é um verdadeiro discípulo e provavelmente você também não é um verdadeiro cristão. Em quarto lugar, nós precisamos também de trazer para a nossa vida os referenciais do nosso mestre. Nós dissemos anteriormente, depois do discípulo passar a fase da instrução pela palavra, ele passava a seguir um mentor, um mestre, alguém que o iria discipular através do seu exemplo de vida, através da sua forma de viver, e iria ser então através desse aprendizado, essa somatória dos dois aprendizados, o aprendizado teórico, através da Torá, através da Palavra de Deus, mas também o aprendizado prático e teórico que ele ia ter ao longo de vários anos seguindo o seu mestre. Isso iria formar nele um verdadeiro caráter de um homem de Deus, de um homem referencial para a sua sociedade. Este era o caminho para o verdadeiro discipulado e continua sendo o caminho para o verdadeiro discipulado até hoje. Nós precisamos de nos agarrarmos à Palavra de Deus, aprendermos através da Palavra de Deus e também nos agarrarmos, também através da Palavra de Deus, nos agarrarmos ao modelo do nosso mestre, do nosso mentor, que é Cristo, que vai formar então em cada um de nós um verdadeiro caráter cristão, uma verdadeira atitude diferente em relação à sociedade que nos rodeia, que é a atitude de Cristo na nossa vida. Então, nesse sentido, o mestre ele era um referencial para os seus discípulos. E por isso o discípulo absorvia as características mais marcantes do seu mestre. Todos os pontos fortes do mestre, o discípulo muitas vezes acabava absorvendo também para a sua vida essas características. Por isso a pessoa olhava para o discípulo e dizia, essa pessoa é um discípulo de fulano. Eliseu era um discípulo de Elias. Por quê? Porque Eliseu aprendeu com Elias. E as principais características de Elias foram absorvidas por Eliseu. Então, quando a pessoa olhava para um discípulo, ela tinha que ver o mestre. Ela tinha que conseguir ver o mestre através da vida do discípulo. Esse é o sentido do verdadeiro discipulado. E esse é o sentido do verdadeiro discipulado de Cristo. É a pessoa olhar para a minha vida, olhar para a sua vida e ver as características de Cristo na sua vida. E dizer assim, essa pessoa é um verdadeiro cristão. Porquê? Porque ele traz as características do seu mestre, traz as características de Cristo para a sua vida. Era isso que acontecia nos modelos de discipulado que nós encontramos no Antigo Testamento e nas Escrituras, e também é o que se acontecer durante a minha vida e durante a sua vida. E falando do Senhor Jesus, nós podemos olhar através da Palavra de Deus para o seu ministério e para a vida que o Senhor viveu aqui na terra. E nós podemos dizer que durante o seu ministério o Senhor se notabilizou em várias áreas. O Senhor não foi bom só numa coisa, Ele era bom em tudo, né? Ele era o Senhor, Ele era o verdadeiro Filho de Deus feito homem. E várias dessas áreas se tornaram características marcantes do seu ministério. Por exemplo, os seus ensinamentos, a qualidade dos seus ensinamentos era totalmente diferente daquilo que era ensinado nos seus dias, e mesmo até os seus adversários reconheciam uma qualidade muito além dos seus ensinamentos. A própria doutrina que o Senhor ensinava, as pessoas diziam, nunca ouvimos tal doutrina. Era uma doutrina totalmente diferente, inovadora nos seus ensinamentos. Os milagres e os prodígios e até as demonstrações de autoridade que o Senhor tinha sobre várias áreas, seja a doença, seja a morte, seja a própria natureza, surpreendiam as pessoas. Muitas vezes o Senhor até suspendia as leis da natureza, como por exemplo quando Ele andou sobre as águas. Nós sabemos que a água ela não tem densidade suficiente para suportar, para sustentar o peso do corpo humano, porém Jesus suspendeu as leis da natureza da água e Ele caminhou sobre elas como se fosse uma passarela em direção aos seus discípulos que estavam naquele barco. E os discípulos do Senhor, eles foram profundamente impactados por todo o ministério do Senhor.
Porém, houve uma área na vida do Senhor que marcou os seus discípulos ainda mais profundamente. Foi a sua vida de oração. A forma como o Senhor orava marcou profundamente os seus discípulos de uma forma diferente em relação a todas as outras áreas. Como nós já dissemos, o discípulo sempre queria seguir as características do seu Senhor. E se houve uma área na vida de Jesus em que os seus discípulos quiseram realmente ser seus seguidores, foi realmente na vida de oração. Certamente eles viam Jesus orar e nunca tinham visto ninguém orar como ele. A forma como Jesus saía, às vezes de algum tempo de oração, horas de oração, que Jesus passava horas orando, a comunhão que ele tinha com o Pai era extremamente profunda. E a forma como Jesus vinha depois desse tempo de oração, não sabemos como, mas os discípulos viam ali algo diferente em Jesus. Isso os impactou tão profundamente que essa foi a única área em que os discípulos quiseram aprender de uma forma ainda mais profunda com o exemplo do seu mestre. E por isso, somente em relação à oração, os discípulos pediram a Jesus para que os ensinasse de uma forma muito particular e personalizada. E por isso eles disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles nunca disseram: Senhor, ensina-nos a fazer milagre. Senhor, ensina-nos a andar sobre as águas. Senhor, ensina-nos a pregar como tu pregas. Não, nunca fizeram esse pedido para Jesus. Somente em relação à oração, eles fizeram esse pedido. Certamente, a oração de Jesus, a forma como Jesus vivia a oração, foi totalmente marcante para a vida dos seus discípulos, de tal forma que eles quiseram seguir o exemplo do seu mestre. Eles queriam ser como Jesus na oração. Pois eu e você também precisamos de alimentar a nossa vida de oração de uma forma muito particular. Até porque é através da vida de oração que nós nos ligamos com o nosso mestre. Nós não temos o privilégio que tiveram os discípulos de ter o Senhor presencialmente do seu lado. Não, nós nos conectamos com o nosso mestre através da oração. Quando nós dobramos o nosso joelho, e mais do que o nosso joelho, dobramos o nosso coração e entramos na presença do Senhor, e nos deleitamos com a sua presença e também ouvimos a sua voz através da sua palavra, é aí então que nós somos alimentados no nosso discipulado. Então a vida da oração, ela é fundamental na vida de qualquer discípulo de Cristo. Você, se for um discípulo de um líder religioso, de um homem de Deus, com certeza você vai querer ter comunhão com esse homem. Como é que você vai aprender o seu exemplo se você não tem comunhão com ele, se você nunca está com ele, se você nunca se aproxima dele? Como é que você vai conseguir seguir o seu exemplo? É a mesma coisa em relação a Cristo, em relação a Jesus. Se eu nunca me aproximo de Deus, se a minha oração, se a minha vida de oração é uma vida fraca, relaxada, inconsistente, o meu discipulado vai ser muito fraco, ou vai ser um discipulado absolutamente inexistente. Então, assim como os discípulos, eu e você precisamos de desejar aprender com o nosso Mestre a viver uma vida de verdadeira oração, uma vida na presença de Deus, não apenas com flashes de oração, não apenas com alguns momentos às refeições ou quando a gente vai dormir, em que levantamos a nossa mente, o nosso coração à presença de Deus, mas são assim só uns flashes. Não, tem que ser uma vida bem mais consistente da oração na presença de Deus. Para nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos que andar perto dele. E a forma que nós temos de andar perto de Jesus é por meio da sua palavra, ouvindo a sua voz, e por meio da oração, conversando com ele. E o Senhor também conversa conosco em meio à oração. Então nós precisamos de alimentar realmente essa vida de oração na presença de Deus, para que realmente nós nos tornemos verdadeiros discípulos. Amém? Então, e em conclusão, esta é a terceira coluna forte, no qual alicerçou todo o ministério de Jesus, juntamente com o arrependimento e com a fé. O discipulado foi o terceiro pilar de todo o ministério de Jesus. Ele nunca buscou seguidores nominais para engrossar as suas fileiras. Não, o Senhor sempre escolheu pessoas para serem verdadeiros discípulos. O Senhor chama cada um de nós para sermos verdadeiros discípulos. E deixou até ainda um mandamento para mim e para você, para que não somente eu seja um discípulo, mas para que eu faça discípulos, para que cada um de nós agora saia e continue pregando a palavra de Deus, não apenas para que pessoas aceitem Jesus, mas para que pessoas se convertam de verdade e se tornem verdadeiros discípulos de Jesus. Esta é a essência da igreja. Esta é a verdadeira razão de ser para que a igreja do Senhor continue sobre toda a face da terra.
É este o ministério, é este o chamado, é este o mandamento que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Então, meu querido, seja um verdadeiro discípulo. Se foque na sua vida em se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. E sendo um verdadeiro discípulo, você também vai ser um obreiro, você também vai ter um ministério, ser em diferentes áreas, mas todas elas vão contribuir para que o Evangelho seja pregado e discípulos sejam feitos para a glória do nosso Deus, discípulos para Jesus, não apenas discípulos para você, mas discípulos principalmente discípulos de Cristo. Que eu e você possamos então encarar estas verdades, esta terceira coluna do ministério de Jesus como um verdadeiro objetivo de vida, para que eu seja cada vez mais um discípulo melhor, vivendo mais perto e seguindo mais de perto o exemplo do meu mestre, mas também para que eu sirva o meu mestre, pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, para que outros queiram ser também discípulos de Jesus. Amém? Eu recebo esta palavra e que tudo seja para a glória do nosso Deus. Graças a Deus pelo tempo que o Senhor nos permitiu passar na sua presença, seja louvando, seja adorando, seja aprendendo pela sua palavra, que este culto esteja sendo na sua vida um momento, um tempo de se aproximar de Deus, de aprender de Deus e de ser abençoado pela palavra de Deus, pela presença de Deus na sua vida. Não deixe nunca de cultuar o nosso Deus, de expressar na sua presença a sua gratidão e a sua adoração e também de aprender aos seus pés a ser um verdadeiro discípulo. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração final, através da qual nós vamos encerrar este culto e também pedir a bênção do Senhor para esta nova semana que se inicia. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pelo tempo que nos permitiste passar na tua presença, pela oportunidade, Senhor, que tu nos dás de te cultuar nas nossas vidas, de te fazer lembrado nas nossas vidas, também de aprender algo de ti através da tua palavra. E, ó Senhor, que eu e os meus irmãos, cada um de nós possa desejar verdadeiramente ser um discípulo de Cristo, não apenas ser um crente nominal que marca presença na sua igreja, que tem uma igreja ou que tem uma doutrina, mas principalmente, acima de tudo, ser um seguidor de Cristo, ser um aprendiz de Cristo, querer viver aos pés de Jesus e assim sermos edificados verdadeiramente e nos tornarmos verdadeiros homens e mulheres de Deus que te honrem e te glorifiquem aqui na terra. Obrigado, pois, pelo culto que nos permitiste celebrar essa noite. Nosso desejo, Senhor, é que tenha subido realmente até o teu trono de graça, verdadeiro louvor, verdadeira adoração, que tu tenhas sentido honrado e glorificado através da nossa vida, através da vida desta igreja. Ainda que cada um no seu lar continuamos sendo a tua igreja, como tu ensinas na tua palavra, a igreja não é o templo, não são as paredes, não são as cadeiras, a igreja somos nós, que confessamos o nome de Jesus na nossa vida. Então, nosso Pai, ainda que dispersos fisicamente, estejamos unidos em um só Espírito, no Espírito de uma verdadeira igreja e que isso seja para a glória do Teu nome. Queremos ainda colocar na Tua presença a próxima semana, que hoje se inicia, Deus. Rogamos a Tua guia, a Tua direção para esta semana, que seja realmente uma semana abençoada na nossa vida, suprindo tudo, Senhor, toda a nossa necessidade, abrindo-nos portas, dando-nos oportunidades para viver para a glória do Teu nome e que o Teu nome em tudo se glorifique na nossa vida. Também queremos rogar, nosso Deus, a Tua proteção, a Tua cobertura espiritual para a nossa vida, porque nós sabemos que o inimigo sempre se levanta com os seus demônios, com as pessoas que se unem com ele, com as suas maldades, com as suas invejas contra a nossa vida. Ó nosso Pai, nós rogamos a Tua repreensão contra os nossos inimigos, Senhor. Devolve nas suas vidas as suas próprias maldades e quanto a nós, nosso Pai, nos abençoa. Faz fluir a Tua bênção sobre a nossa vida. Esperamos em Ti, nosso Deus, gratos pela Tua misericórdia e pela Tua graça por connosco. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com toda a sua família e com toda a nossa igreja. Quem recebe a sua bênção diz amém. Que Deus vos abençoe.